Olhar naquela que é, talvez, a fórmula mais importante de toda a economia. É o cálculo que define como nós realmente medimos o crescimento das coisas. Vamos direto ao ponto. Tudo começa com essa pergunta. Não importa se estamos falando do PIB de um país, do valor de uma ação ou do consumo de energia, a questão fundamental é sempre a mesma: quanto isso cresceu. Só que a resposta, bom, ela não é tão óbvia quanto parece. Vamos olhar para essas duas situações. No caso A, algo que valia 100, agora vale 110. No caso B, o que era 1000 passou para 1010. Repare que nos dois casos, o aumento absoluto, o número bruto, é exatamente o mesmo, 10 unidades. E aqui está o pulo do gato. Embora o número seja idêntico, o significado econômico por trás dele é drasticamente diferente. Pensa bem, um aumento de 10, partindo de uma base de 100, tem um impacto muito maior do que o mesmo aumento de 10, partindo de uma base de 1000. Se a gente olhar só para o valor absoluto, a gente chega a conclusões totalmente equivocadas. Então, como é que a gente resolve esse problema? A gente precisa de uma ferramenta que nos dê perspectiva. Uma forma de medir o crescimento que, claro, leve em conta o ponto de partida. Vamos conhecer agora a fórmula que faz exatamente isso. A solução se chama crescimento relativo. A ideia é a seguinte: em vez de olhar só para o aumento bruto, a gente mede a variação em proporção ao valor que já existia. É isso que permite comparar de uma forma justa o crescimento de uma pequena empresa com o de uma gigante multinacional, ou a economia de um país pequeno com a de uma superpotência. E aqui está ela, a fórmula da perspectiva. Simples, elegante e com um poder incrível. É o valor atual menos o valor anterior e o resultado disso a gente divide pelo valor anterior. Pode parecer simples, mas essa pequena equação é a base de quase toda a análise económica moderna. Agora vamos desmontar essa fórmula para entender de verdade como cada partezinha dela funciona. O processo é mais simples do que parece e revela toda a lógica por trás do cálculo. O cálculo acontece em 3 etapas bem claras. Primeiro, a gente acha a variação absoluta, ou seja, o número bruto do aumento. Segundo, e esse é o passo mais importante, a gente normaliza esse aumento, dividindo ele pelo valor inicial. E por fim, a gente converte essa proporção para uma porcentagem, que é uma linguagem que todo mundo consegue entender facilmente. Vamos aplicar isso a um exemplo prático para tudo ficar bem claro. Vamos imaginar que uma variável econômica, digamos, o crédito na economia, começou em 100 e, no período seguinte, chegou a 112. O primeiro passo é bem direto. A gente calcula a variação absoluta. 112 menos 100 é igual a 12. Esse é o nosso aumento bruto. Agora, vem o passo mais importante de todos, a normalização. A gente pega aquele aumento de 12 e divide pelo ponto de partida, que era 100. O resultado é 0,12. O que a gente fez aqui foi transformar o crescimento em uma proporção, colocando ele em perspectiva com seu tamanho original. E, finalmente, o terceiro passo, a conversão. A gente multiplica aquela proporção por 100 para chegar na percentagem. 0,12 vira 12%. Essa é a nossa taxa de crescimento relativo. Simples e agora sim cheia de significado. Bom, nós já vimos como calcular, mas a grande pergunta é: por que esse processo, especialmente o da normalização, é tão fundamental? Vamos entender agora por que ele é a base de toda a análise econômica séria. Sem esse ajuste, o que teríamos seria o caos. As comparações entre diferentes momentos ou diferentes economias simplesmente perdem o sentido. As análises se tornam frágeis, porque elas não conseguem capturar a escala das coisas. E, claro, qualquer modelo que tente prever o futuro se torna pouquíssimo confiável. A normalização é o que traz ordem para esses dados. E a aplicação dessa fórmula está por toda parte. No cálculo do crescimento do PIB, que a gente vê nos jornais, na análise da expansão de crédito feita pelos bancos centrais, na avaliação de investimentos, no desempenho das empresas, governos e analistas usam isso todos os dias para tomar decisões cruciais. Tudo isso nos leva, então, à essência da questão. O que essa fórmula realmente nos ensina sobre a natureza do crescimento econômico? É muito importante ter em mente que, apesar de ser super poderosa, esta é uma ferramenta, uma aproximação. Fatores como os choques económicos inesperados ou os chamados efeitos de base podem distorcer a interpretação. Ela é um mapa muito útil, mas não é o território completo. Se há uma ideia para levar de toda essa nossa conversa,
é esta. Crescimento de verdade não é um número absoluto flutuando no vácuo, é uma medida relativa, uma conversa entre o presente e o passado. É a mudança proporcional ao ponto de partida. E essa mudança de perspectiva é tudo. É o que permite que um simples número se transforme numa poderosa ferramenta de análise, nos ajudando a entender o mundo de uma forma muito mais profunda e muito mais precisa.